Você acredita que uma pessoa pode trabalhar a vida inteira para outra família e mesmo assim ser tratada como se não valesse nada? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Rosa, uma moça de apenas 23 anos que vivia como criada na fazenda dos Almeida, lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha tão pequena que nem aparece direito no mapa. Me conta aqui nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? De que cidade ou estado? Quero saber onde estão as pessoas que gostam de histórias verdadeiras como essa. E olha, eu preciso dizer para você desde já, esta história é real. Ela aconteceu de verdade, com gente de carne e osso, com sofrimento de verdade e sentimentos que doem no peito. E mais, no final dessa narrativa, eu vou revelar um segredo que estava guardado o tempo todo. Um segredo que vai mudar completamente o jeito que você enxerga tudo o que aconteceu com Rosa. Então, eu peço para você ficar até o final. Não desistir no meio, porque a verdade só vai fazer sentido quando todas as peças se encaixarem. E antes de continuar, eu quero fazer um pedido sincero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora. É de graça, é rápido, e você estará me ajudando a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Cada inscrição faz diferença. Então, por favor, clique ali embaixo e se inscreva. Vamos em frente. Rosa acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Ainda estava escuro quando ela levantava do colchão fino no quartinho dos fundos da casa grande. Era um cômodo pequeno, com uma janela que não fechava direito e um cheiro de mofo que nunca saía das paredes. Ela colocava a mesma roupa de sempre, um vestido simples, já desbotado de tanto lavar, amarrava o cabelo preto num coque apertado e ia direto para a cozinha. A primeira coisa que Rosa fazia era acender o fogão a lenha e colocar a água para ferver. Depois, preparava o café para a família Almeida. Café forte, do jeito que o patrão, seu Joaquim, gostava. Enquanto o café fervia, ela começava a fazer o pão, amassando a massa com força, os braços doendo, mas sem reclamar. Rosa nunca reclamava. Ela tinha aprendido desde pequena que gente como ela não tinha direito de reclamar. A família Almeida era dona de quase tudo naquela região: terras, gado, plantações. Seu Joaquim era um homem rígido, de poucas palavras, que olhava para Rosa como se ela fosse parte da mobília da casa. Dona Marta, a esposa dele, era ainda pior. Tratava Rosa com rispidez, sempre encontrando defeito em tudo, sempre cobrando mais e mais. E tinha o filho deles, Pedro, um rapaz de uns 30 anos, que vivia na cidade grande, mas voltava de vez em quando para a fazenda. Pedro olhava para Rosa de um jeito que a deixava desconfortável. Um olhar que ela fingia não perceber, porque sabia que não podia se dar ao luxo de criar problemas. Rosa trabalhava o dia inteiro. Limpava a casa, lavava a roupa, cozinhava, cuidava da horta, alimentava as galinhas. Quando o sol ia embora, ela ainda tinha que arrumar a cozinha, preparar tudo para o dia seguinte, e só então podia se recolher para o quartinho nos fundos. Ela ganhava uma miséria por mês, uma quantia que mal dava para comprar o básico. Mas Rosa não tinha escolha. Ela tinha uma dívida. A dívida era antiga. Era do pai dela, um homem que tinha morrido anos atrás, deixando para trás um monte de contas sem pagar. E a maior delas era justamente com a família Almeida. Seu Joaquim tinha emprestado dinheiro para o pai de Rosa quando ele estava doente, precisando de remédios e tratamento. O pai dela tinha prometido pagar, mas morreu antes disso. E a dívida, como uma herança maldita, passou para Rosa. Você vai trabalhar para pagar o que seu pai me deve, seu Joaquim tinha dito anos atrás, quando Rosa ainda era quase uma menina. E enquanto não pagar até o último centavo, você fica aqui. Rosa não sabia direito quanto era a dívida. Seu Joaquim nunca mostrava as contas. Ele só dizia que ainda faltava muito, que ela precisava continuar trabalhando.
E Rosa, sem estudo, sem família, sem para onde ir, aceitava. Porque era isso ou a rua. Era isso ou a fome. Você está gostando da história até agora? Então deixe seu comentário aqui embaixo, me conte o que você está achando e se você conhece alguém que já passou por algo parecido ou se na sua cidade tem histórias assim, compartilhe nos comentários. Eu leio todos e gosto muito de saber o que vocês pensam. Os dias de Rosa eram todos iguais. Trabalho, cansaço, silêncio. Mas teve um dia que tudo começou a mudar. Foi numa manhã de sábado, quando Rosa foi até a cidade comprar mantimentos para a semana. A cidade era pequena, com ruas de terra, casas simples, uma igreja no centro e um mercadinho onde todo mundo se encontrava. Rosa estava na praça, perto da igreja, quando ouviu o barulho de cascos de cavalo. Ela se virou e viu um homem descendo de um animal grande, marrom, com uma estrela branca na testa. O homem era alto, de ombros largos, usava um chapéu de couro velho e uma camisa de manga comprida. Ele amarrou o cavalo numa árvore e entrou no mercadinho. Rosa não sabia quem ele era, mas percebeu os olhares das pessoas. Olhares de desconfiança, de medo, de curiosidade. Duas senhoras que estavam conversando na calçada se calaram quando ele passou. Um homem que estava na porta do mercadinho deu um passo para trás. Rosa sentiu um arrepio na espinha. Quando o homem saiu do mercadinho, carregando um saco de compras, ele passou perto de Rosa. Por um instante, os olhos dele se cruzaram. Eram olhos castanhos, cansados, mas com algo de diferente, algo que Rosa não conseguiu decifrar. Ele acenou com a cabeça num cumprimento silencioso e seguiu para o cavalo. Quem é aquele homem? Rosa perguntou para Dona Cida, a senhora que vendia verduras na praça. Dona Cida olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida, e sussurrou: "Esse é o Mateus. Mora na Fazenda das Pedras, do outro lado do rio. Dizem cada coisa dele, menina. Dizem que é homem de sangue ruim, que já fez maldade e que ninguém deve se meter com ele. A família Almeida não gosta nem de ouvir o nome dele." Rosa sentiu a curiosidade crescer dentro do peito. Por que a família Almeida não gostava dele? O que ele tinha feito? Mas Dona Cida não quis falar mais. Ela só balançou a cabeça e disse: "Melhor você nem perguntar, Rosa. Essa história é velha e dolorida, e não é assunto para a moça nova." Rosa voltou para a fazenda com a cabeça cheia de perguntas. Quem era aquele homem? Por que as pessoas tinham tanto medo dele? E por que, quando os olhos dele se cruzaram, ela sentiu algo diferente, algo que não conseguia explicar? Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, Rosa ouviu seu Joaquim e Dona Marta conversando na sala. A voz dele estava alta, irritada. "Eu vi o Mateus na cidade hoje", seu Joaquim dizia. "Aquele desgraçado ainda tem coragem de aparecer por aqui, depois de tudo que a família dele fez com a gente." "Deixa ele pra lá, Joaquim", Dona Marta respondeu. "Aquele homem não vale nem a nossa raiva. Ele vai morrer sozinho naquela fazenda abandonada, e vai ser o fim que ele merece." Rosa fingiu não estar ouvindo, mas cada palavra ficou gravada na memória dela. Havia algo entre as duas famílias, algo antigo, algo que ninguém queria falar abertamente. E aquilo só aumentou a curiosidade de... "Rosa, eu quero fazer uma pausa aqui para pedir uma coisa importante. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com pelo menos 7 pessoas. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Cada compartilhamento ajuda este canal a crescer e a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Eu conto com você." As semanas foram passando e Rosa não conseguia tirar Mateus da cabeça. Ela não sabia por quê. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a forma como ele tinha olhado para ela com respeito, sem aquele ar de superioridade que ela estava acostumada a ver nos olhos da família Almeida. Ou talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha despertado algo dentro dela. Um sentimento que ela nem sabia que ainda existia. Um mês depois,
Rosa voltou à cidade. E lá estava ele de novo. O mesmo cavalo, o mesmo chapéu, a mesma presença que fazia as pessoas se afastarem. Mas dessa vez, quando Mateus viu Rosa, ele parou. Ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse pensando se devia ou não se aproximar. E então, ele fez. Caminhou até ela, devagar, e tirou o chapéu. "Bom dia", ele disse, com uma voz grave, mas gentil. "Bom dia", Rosa respondeu, sentindo o coração acelerar. "Você trabalha na fazenda dos Almeida, não é?" ele perguntou. Rosa acenou com a cabeça. "Trabalho sim." Mateus ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. "Então tome cuidado", ele disse por fim. "Aquela família, eles não são o que parecem." E antes que Rosa pudesse perguntar o que ele queria dizer, Mateus colocou o chapéu de volta na cabeça, montou no cavalo e foi embora, deixando Rosa ali, parada no meio da praça com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa Rosa sabia: algo tinha começado naquele dia. Algo que ela ainda não entendia, mas que ia mudar a vida dela para sempre. E o segredo que estava escondido? Bem, esse você só vai descobrir se continuar comigo até o final. Depois daquele encontro na praça, Rosa não conseguiu mais parar de pensar em Mateus. Ela não entendia direito o que estava sentindo. Era curiosidade? Era medo? Ou era algo mais, algo que ela nunca tinha sentido antes na vida? À noite, deitada no colchão fino do quartinho dos fundos, ela ficava olhando para o teto escuro, revirando na cabeça cada palavra que ele tinha dito. Aquela família, eles não são o que parecem. O que Mateus quis dizer com aquilo? Rosa conhecia bem a família Almeida, conhecia a dureza de seu Joaquim, a rispidez de Dona Marta, os olhares estranhos de Pedro. Mas o que mais poderia haver? Que segredo estaria escondido naquela casa grande, com suas paredes grossas e seus silêncios pesados? Os dias continuavam iguais. Rosa acordava antes do sol, trabalhava até o corpo doer e dormia exausta. Mas agora havia algo diferente. Havia uma inquietação dentro dela, uma vontade de entender, de saber mais. E se ela fosse sincera consigo mesma, havia também uma vontade de ver Mateus de novo. Me conta aqui nos comentários. Você já sentiu isso? Aquela curiosidade que não sai da cabeça? Aquela vontade de conhecer alguém que você mal conhece? Deixe seu comentário. Eu leio todos e gosto de saber o que vocês pensam. E se você está acompanhando a história, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Cada inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo. 2 semanas. Depois do encontro na praça, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira, o sol estava forte e Rosa estava estendendo roupa no varal dos fundos da casa, quando ouviu um barulho vindo da estrada. Era o som de cascos de cavalo, batendo forte na terra seca. Ela se virou e viu um homem montado num cavalo marrom, com uma estrela branca na testa. Era Mateus. O coração de Rosa disparou. O que ele estava fazendo ali, na fazenda dos Almeida? Ele não sabia que aquele era o último lugar onde deveria aparecer? Rosa largou a roupa no cesto e ficou parada, sem saber o que fazer. Mateus desceu do cavalo perto do portão da frente. Ele amarrou o animal numa cerca e caminhou até a porta da casa grande. Bateu 3 vezes, forte, com a mão fechada. Rosa podia ver tudo de onde estava, escondida atrás do varal. A porta se abriu e seu Joaquim apareceu. O rosto dele ficou vermelho de raiva quando viu quem estava ali. "O que você quer aqui?" seu Joaquim perguntou. Voz dura como pedra. "Vim falar com o senhor", Mateus respondeu calmo. "Sobre as terras. Não temos nada para conversar", seu Joaquim disse, já começando a fechar a porta. Mas Mateus colocou o pé na soleira, impedindo. "Temos sim, e o senhor sabe disso. As terras do vale, perto do rio, elas não são suas, nunca foram. Meu pai tinha documentos que provam isso." Seu Joaquim deu uma risada amarga. "Seu pai era um bêbado
e um mentiroso, e você não passa de um perdedor que vive de ilusões. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Pode chamar, Mateus disse, a voz ainda calma, mas firme. Mas um dia a verdade vai aparecer. E quando aparecer, o senhor vai ter que devolver o que não é seu. Seu Joaquim tentou empurrar Mateus para fora, mas o homem era forte. Ele ficou ali, parado, sem recuar. Foi quando Dona Marta apareceu atrás do marido. Joaquim, deixa ele ir embora, ela disse, a voz preocupada. Não vale a pena. Seu Joaquim olhou para Mateus com ódio puro nos olhos. Se você aparecer aqui de novo, vai se arrepender. Agora saia. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos, olhando nos olhos de seu Joaquim. Depois, sem dizer mais nada, ele se virou, caminhou até o cavalo, montou e foi embora. Mas antes de partir, ele olhou para trás e viu Rosa, ainda parada perto do varal. Os olhos dele se cruzaram de novo, e Rosa sentiu aquele arrepio na espinha, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa sem usar palavras. Você está conseguindo sentir a tensão dessa história? Está percebendo que tem algo muito maior escondido aqui? Então, continue comigo, porque isso está só começando. E não esquece de compartilhar este vídeo com pelo menos 7 pessoas. Pode ser no grupo da família, no grupo da igreja, em qualquer lugar. Cada compartilhamento ajuda este canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Naquela noite, Rosa mal conseguiu comer. Ela ficou na cozinha, pensando em tudo o que tinha visto e ouvido. Terras que não eram de seu Joaquim, documentos, o pai de Mateus. Que história era aquela? Ela lembrou do que Dona Cida tinha dito na praça. Essa história é velha e dolorida. Lembrou das palavras de seu Joaquim e Dona Marta na sala, depois de tudo que a família dele fez com a gente. Mas agora, Rosa começava a perceber que talvez houvesse outro lado dessa história, um lado que ninguém contava. Na manhã seguinte, Rosa acordou decidida. Ela precisava saber a verdade, precisava entender o que estava acontecendo. E se fosse sincera consigo mesma, precisava ver Mateus de novo. Mas como? Como ela poderia ir até a fazenda dele sem levantar suspeitas? Seu Joaquim e Dona Marta nunca deixariam. E se descobrissem, Rosa não queria nem imaginar o que poderia acontecer. Foi então que apareceu uma oportunidade. Dona Marta precisava de remédios da farmácia da cidade e pediu para Rosa ir buscar. Era sábado, dia de feira, e a cidade estaria cheia de gente. Rosa aceitou. Na hora, o coração já batendo mais rápido com a possibilidade do que poderia fazer. Ela saiu da fazenda por volta das 9 da manhã, levando uma cesta e o dinheiro que Dona Marta tinha dado. Mas em vez de ir direto para a cidade, Rosa pegou um caminho diferente. Um caminho que levava para o outro lado do rio, onde ficava a Fazenda das Pedras, onde Mateus morava. Ela nunca tinha ido até lá, mas sabia por ouvir falar que era uma fazenda antiga, meio abandonada, que tinha sido bonita um dia, mas agora estava caindo aos pedaços. O caminho era longo, cheio de subidas e descidas, e Rosa teve que parar várias vezes para descansar. O sol estava quente e ela sentia o suor escorrer pelas costas. Quando finalmente chegou perto da Fazenda das Pedras, Rosa parou e olhou. A propriedade era grande, mas estava mesmo abandonada. A cerca estava caída em vários lugares. O mato tinha tomado conta dos campos, e a casa, que devia ter sido imponente um dia, agora tinha paredes descascadas e telhas quebradas. Mas havia um cavalo amarrado perto de um pequeno curral, o cavalo marrom com a estrela branca na testa. Mateus estava lá. Rosa respirou fundo e caminhou até a casa. O coração dela estava disparado, as mãos tremiam. Ela não sabia o que ia dizer, não sabia como ele ia reagir, mas ela precisava fazer aquilo. Quando ela se aproximou, Mateus saiu de dentro da casa. Ele parou quando viu Rosa, surpreso. Por alguns segundos, eles ficaram apenas se olhando, sem dizer nada. Você não devia estar aqui,
Mateus disse finalmente. A voz dele não era brava, era preocupada. Eu sei, Rosa respondeu, mas eu preciso saber, preciso entender o que está acontecendo. Mateus olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém os viu. Depois, ele fez um sinal para Rosa entrar. Vem, não é seguro ficar do lado de fora. Vocês estão sentindo a tensão crescer? Estão percebendo como cada passo de Rosa está mudando tudo? Então, deixe seu comentário aqui. Me diga o que você acha que vai acontecer agora. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. É rápido, é de graça e você ajuda muito o canal a continuar. A casa por dentro era simples, mas limpa. Havia poucos móveis. Uma mesa de madeira velha, algumas cadeiras, um fogão a lenha no canto. Nas paredes, algumas fotografias antigas, amareladas pelo tempo. Rosa olhou para elas e viu um homem que devia ser o pai de Mateus, ao lado de uma mulher bonita e uma criança que parecia ser o próprio Mateus, muitos anos atrás. Senta, Mateus disse, puxando uma cadeira para Rosa. Ela sentou, ainda nervosa. Mateus sentou do outro lado da mesa e ficou olhando para ela, como se estivesse tentando entender por que ela tinha ido até ali. Eu ouvi o que você disse para seu Joaquim, Rosa começou, sobre as terras, sobre seu pai. Eu quero entender o que aconteceu. Mateus suspirou fundo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando eu finalmente começou a falar, a voz dele estava carregada de uma tristeza antiga. Meu pai e o pai de seu Joaquim eram sócios, ele começou. Eles compraram terras juntos, construíram fazendas juntos, criaram gado juntos. Eram amigos de infância, eram como irmãos. Mas quando meu avô morreu, deixou uma herança grande para meu pai. Terras boas, perto do rio, onde a água nunca seca e o pasto é verde o ano inteiro. Mateus parou, respirou fundo e continuou. O pai de seu Joaquim ficou com inveja. Ele queria aquelas terras, então ele começou a espalhar mentiras sobre meu pai. Dizia que ele bebia, que não cuidava bem dos negócios, que estava devendo dinheiro para todo mundo, e aos poucos a cidade inteira começou a acreditar. Meu pai perdeu amigos, perdeu clientes, perdeu a honra. Rosa ouvia em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Um dia meu pai assinou uns papéis. Ele pensou que estava fazendo um acordo para vender uma parte pequena das terras, para pagar algumas dívidas, mas depois descobriu que tinha sido enganado. Os papéis que ele assinou transferiam quase tudo para a família Almeida. E quando ele tentou provar que tinha sido enganado, ninguém acreditou. Afinal, todo mundo já achava que ele era um bêbado e um irresponsável. E era? Rosa perguntou baixinho. Mateus balançou a cabeça. Não, meu pai era um homem honesto, trabalhador, mas depois de perder tudo, depois de ver a vida dele desmoronar, ele realmente começou a beber. E aí as mentiras viraram verdade. Ele morreu alguns anos depois, sozinho nesta casa, sem nada além de amargura e tristeza. E eu fiquei com o que sobrou, uma fazenda caindo aos pedaços e uma dívida de justiça que nunca foi paga. Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela conhecia aquela dor. Ela sabia o que era ser esmagado por quem tinha poder, por quem tinha dinheiro. E você tem como provar? Ela perguntou. Mateus se levantou e foi até um canto da sala. Ele puxou um baú velho, de madeira escura, trancado com um cadeado enferrujado. Tirou uma chave do bolso e abriu. De dentro, tirou uma pasta amarelada, cheia de papéis antigos. Eu tenho, ele disse. Meu pai guardou tudo. Cartas, documentos, contratos. Está tudo aqui. Mas eu preciso de ajuda. Preciso de testemunhas. Preciso de gente que conheça a história e que tenha coragem de falar. Só que nesta cidade, ninguém quer se meter contra os Almeida. Eles têm poder demais. Dinheiro demais. Rosa olhou para aquele baú, para aqueles papéis, e sentiu algo crescer dentro dela, uma mistura de raiva, de coragem e de algo mais. Algo que ela não queria admitir ainda, mas que estava lá, forte e claro.
Ela estava se apaixonando por Mateus. E o segredo que vai mudar tudo? Bem, esse ainda está escondido, mas estamos chegando perto. Muito perto. Rosa voltou para a fazenda dos Almeida com a cabeça girando. Ela tinha ficado mais de 1 hora conversando com Mateus, ouvindo a história dele, olhando para aqueles papéis velhos dentro do baú. E agora, caminhando de volta pela estrada de terra, ela sentia que alguma coisa dentro dela tinha mudado. Era como se uma porta tivesse se aberto, uma porta que ela nem sabia que existia. Quando chegou na fazenda, já era quase meio-dia. Dona Marta estava na varanda de braços cruzados, com aquela cara de quem estava pronta para brigar. "Onde você estava?" ela perguntou, a voz dura. "Mandei você buscar remédio e você demora mais de 3 horas?" Rosa sentiu o coração apertar. Ela não tinha pensado numa desculpa. Eu passei mal no caminho, Dona Marta. Tive que parar para descansar." Dona Marta olhou para ela com desconfiança, mas acabou aceitando. "Da próxima vez, seja mais rápida. Tem um monte de roupa para lavar e a comida para fazer. Vá logo trabalhar." Rosa abaixou a cabeça e entrou na casa. Mas por dentro, ela não estava mais com medo. Pela primeira vez na vida, ela tinha visto que existia outro lado da história. E esse lado mudava tudo. Você já passou por isso? Já descobriu que algo que você sempre acreditou era mentira? Que as pessoas que você achava que eram boas, na verdade não eram? Deixe seu comentário aqui. Conte sua experiência. E se você está acompanhando essa história com atenção, se inscreva no canal agora. É assim que você me ajuda a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Clica ali embaixo, é rapidinho. As semanas que se seguiram foram difíceis para Rosa. Ela continuava trabalhando na fazenda, acordando cedo, limpando, cozinhando, lavando roupa, mas agora tudo parecia diferente. Cada vez que olhava para seu Joaquim, ela pensava no pai de Mateus, enganado, destruído. Cada vez que Dona Marta reclamava ou a tratava mal, Rosa pensava em todas as mentiras que aquela família tinha espalhado. E ela pensava em Mateus, pensava nele o tempo todo, nos olhos cansados dele, na voz grave, na tristeza que ele carregava. Rosa sabia que estava se apaixonando e isso a assustava. Como ela podia se apaixonar justamente pelo homem que a família Almeida mais odiava? Como ela podia sentir algo assim por alguém que era considerado inimigo? Mas o coração não pede licença. O coração não segue regra, e o de Rosa já tinha escolhido. Uma noite, Rosa estava na cozinha lavando a louça do jantar quando ouviu vozes vindo da sala. Era seu Joaquim conversando com Pedro, o filho dele, que tinha voltado da cidade grande. "Aquele Mateus está se mexendo de novo", seu Joaquim dizia. "Ouvi dizer que ele foi atrás de um advogado. Dizem que ele quer entrar na justiça, reclamar as terras." Pedro deu uma risada. "Ele é burro, não tem dinheiro para advogado, não tem prova de nada, é só mais uma tentativa desesperada." "Mesmo assim eu não gosto", seu Joaquim respondeu. "Aquele homem é teimoso igual o pai dele, pode causar problema." "Então a gente resolve do nosso jeito", Pedro disse, a voz baixa, perigosa. "Do jeito que sempre resolvemos." Rosa sentiu um frio na espinha. O que eles queriam dizer com "do nosso jeito"? Que tipo de coisa eles estavam planejando? Ela terminou de lavar a louça o mais rápido que pôde e foi para o quartinho nos fundos. Mas não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira pensando, preocupada. Ela precisava avisar Mateus. Precisava contar para ele que a família Almeida estava planejando alguma coisa. Mas como? Como ela poderia sair da fazenda de novo sem levantar suspeitas? Vocês estão percebendo como a situação está ficando perigosa? Estão sentindo a tensão aumentar? Então continua comigo, porque isso ainda vai ficar muito mais intenso. E se você está gostando, compartilhe este vídeo com pelo menos 7 pessoas. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Cada compartilhamento faz diferença e me ajuda muito.
2 dias depois, apareceu outra oportunidade. Seu Joaquim precisava de ferramentas que tinham ficado numa casa velha que ele tinha perto do rio, do outro lado da fazenda. Ele pediu para Rosa ir buscar. Era longe, ia levar pelo menos 2 horas de caminhada, mas Rosa aceitou na hora. Ela saiu logo cedo, levando uma sacola vazia. Mas em vez de ir direto para a casa velha, Rosa fez um desvio. Pegou o caminho que levava para a fazenda das pedras. O coração dela batia forte no peito, mistura de medo e ansiedade. Quando chegou lá, Mateus estava no curral, cuidando do cavalo. Ele a viu de longe e veio ao encontro dela, preocupado. Rosa, o que aconteceu? Eu precisava te avisar, ela disse, sem fôlego. A família Almeida está planejando alguma coisa. Eu ouvi seu Joaquim e Pedro conversando. Eles falaram que vão resolver você do jeito deles. Mateus, eu estou com medo do que eles podem fazer. Mateus ficou sério. Ele colocou a mão no ombro de Rosa, um gesto gentil, protetor. Obrigado por me avisar, mas não se preocupa. Eu já esperava por isso. Eles sempre usaram a força quando não conseguiam vencer de outro jeito. Mas você está sozinho aqui, Rosa disse. E eles são muitos. Eles têm dinheiro, têm poder. Eu sei, Mateus respondeu. Mas eu não vou desistir. Não depois de tudo que meu pai sofreu. Eu preciso fazer justiça. Rosa olhou para ele, para aqueles olhos cansados, mas determinados, e sentiu algo se mexer dentro do peito. Sem pensar muito, ela disse, eu quero te ajudar. Mateus a olhou surpreso. Rosa, você não pode. Se a família Almeida descobrir, eles vão te destruir. E você tem a dívida. A dívida, Rosa interrompeu, a voz tremendo. Mateus, eu nem sei quanto é essa dívida. Seu Joaquim nunca me mostrou as contas. Ele só diz que eu preciso continuar trabalhando, que ainda falta muito. Mas já se passaram anos, e parece que nunca vai acabar. Mateus ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois ele disse, Rosa, você já pensou que talvez essa dívida não exista mais? Ou que talvez nunca tenha sido tão grande quanto eles dizem? Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que você quer dizer? Eu conheço a família Almeida, Mateus explicou. Eu sei como eles trabalham. Eles pegam gente vulnerável, gente sem estudo, sem proteção e usam dívidas como corrente. Meu pai me contava histórias assim, de gente que passou a vida inteira pagando dívidas que já tinham sido quitadas faz tempo, mas os Almeida nunca mostravam as contas, nunca davam baixa. Era uma forma de ter mão de obra de graça. Rosa sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Seria possível? Seria possível que ela estava presa ali, trabalhando até os ossos por uma dívida que já não existia mais? Como eu posso saber? Ela perguntou, a voz quebrada. Você tem direito de ver os documentos, Mateus disse. A dívida estava no nome do seu pai, certo? Então deve ter algum papel, algum contrato. Procura isso. Vê se você consegue encontrar. Está ficando claro agora? Está vendo como tudo se conecta? Deixe seu comentário dizendo o que você está achando dessa reviravolta. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Cada inscrição me incentiva a continuar trazendo histórias verdadeiras como essa. Rosa voltou para a fazenda com uma missão. Ela precisava encontrar os documentos da dívida. Precisava saber a verdade. Mas onde procurar? A casa grande tinha muitos cômodos, muitos armários, muitas gavetas. E Rosa não podia ser vista mexendo nas coisas da família. Ela esperou até a noite. Seu Joaquim e Dona Marta tinham ido para uma festa na cidade e só voltariam de madrugada. Pedro estava no quarto dele, provavelmente dormindo. Era a chance perfeita. Rosa entrou na casa pelo corredor dos fundos, pisando bem devagar para não fazer barulho. Ela foi até o escritório de seu Joaquim, um lugar onde ela raramente entrava. A porta estava fechada, mas não trancada. Rosa empurrou devagar e entrou. O escritório tinha uma mesa grande de madeira escura, estantes cheias de livros e papéis, e um armário alto com gavetas.
Rosa acendeu uma vela pequena e começou a procurar. Abriu gavetas, folheou papéis, procurou em pastas antigas. E então, na gaveta debaixo do armário, ela encontrou uma pasta com o nome Dívidas Antigas. Dentro havia vários documentos, e um deles tinha o nome do pai dela. Rosa pegou o papel com as mãos tremendo. Era um contrato de empréstimo datado de 12 anos atrás. O valor era alto para a época, mas não era impossível. E embaixo havia uma tabela com os pagamentos. Rosa passou o dedo pela tabela, lendo linha por linha, e então ela viu. A dívida tinha sido paga completamente. Fazia 5 anos. Rosa sentiu o mundo girar. 5 anos. Ela estava trabalhando ali, presa, sem receber quase nada. Há 5 anos depois que a dívida já tinha sido quitada. 5 anos de sua vida roubados. Ela pegou o documento, dobrou com cuidado e guardou dentro do vestido. Depois, fechou tudo como estava e saiu do escritório, ainda tremendo. Agora, ela tinha a prova. Tinha a verdade nas mãos. Mas o que fazer com isso? Se ela confrontasse seu Joaquim, ele podia fazer qualquer coisa. Podia dizer que o documento era falso, podia ameaçá-la, podia até machucá-la. Rosa precisava de ajuda, e ela sabia de quem. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Rosa pegou suas poucas coisas, guardou numa trouxinha pequena e saiu da fazenda pela última vez. Ela não olhou para trás, não sentiu pena, só sentiu alívio. Ela caminhou pela estrada de terra, atravessou o rio pela Ponte Velha e foi direto para a Fazenda das Pedras. Quando chegou lá, o sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Mateus estava na varanda tomando café. Quando viu Rosa, ele se levantou rápido, surpreso. Rosa, o que você está fazendo aqui? Ela tirou o documento de dentro do vestido e mostrou para ele. Eu encontrei. A dívida foi paga há 5 anos. Eu estava presa lá sem motivo, Mateus. Sem motivo nenhum. Mateus pegou o documento, leu e seu rosto ficou sério. Isso muda tudo, ele disse. Com isso aqui você pode processar eles, pode pedir indenização. Eu não quero dinheiro, Rosa disse. Eu só quero justiça e quero te ajudar a conseguir a sua também. Mateus olhou para ela e pela primeira vez Rosa viu um sorriso pequeno, tímido, aparecer no rosto dele. Você tem certeza? Porque daqui para frente vai ser guerra. Eu tenho certeza, Rosa respondeu. E naquele momento, os dois souberam que não estavam mais sozinhos, que tinham um ao outro, e que juntos, talvez, pudessem enfrentar a família Almeida e finalmente fazer a verdade aparecer. Mas o maior segredo ainda estava escondido. E quando ele for revelado, tudo vai fazer sentido de um jeito que você nunca imaginou. Rosa ficou morando na Fazenda das Pedras. Mateus arrumou para ela um quarto pequeno, limpo, com uma janela que dava para o campo. Não era muito, mas era mais do que Rosa tinha tido na vida inteira. Era um lugar onde ela podia respirar, onde ninguém a tratava como se fosse menos que nada. Os primeiros dias foram estranhos. Rosa não estava acostumada com aquela liberdade. Acordava cedo por hábito, mas agora não tinha ninguém gritando com ela, ninguém mandando fazer isso ou aquilo. Mateus trabalhava no campo, consertava cercas, cuidava do cavalo e de alguns poucos animais que ainda tinha. E Rosa ajudava como podia, mas agora era diferente. Ela ajudava porque queria, não porque era obrigada. À noite, os dois sentavam na varanda e conversavam. Mateus contava mais sobre o pai dele, sobre os tempos bons que tinha vivido quando criança, antes de tudo desmoronar. Rosa contava sobre a mãe dela, que tinha morrido quando ela era pequena, e sobre como tinha sido crescer sem ninguém para proteger. E aos poucos, aquela amizade foi virando outra coisa. Algo mais profundo, mais verdadeiro. Rosa percebia no jeito que Mateus olhava para ela, no cuidado que ele tinha, nas palavras gentis. E Mateus percebia no jeito que Rosa sorria quando ele chegava, no brilho nos olhos dela, na forma como ela sempre encontrava uma desculpa para ficar perto. Vocês estão sentindo esse amor crescer?
Estão torcendo para que eles fiquem juntos? Deixe seu comentário aqui. Me conte o que você está sentindo com essa história. E se você está acompanhando desde o começo, se inscreva no canal para não perder o final. Eu garanto que vale a pena, porque o segredo que está guardado vai mudar tudo. Clica ali embaixo agora. Mas a paz não durou muito. Uma semana depois que Rosa tinha saído da fazenda dos Almeida, seu Joaquim apareceu na fazenda das Pedras. Ele veio sozinho, montado num cavalo grande e preto, com uma arma pendurada na cintura. Mateus estava no curral quando viu seu Joaquim chegar. Ele largou o que estava fazendo e foi ao encontro dele, mas ficou a uma distância segura. "O que você quer aqui?" Mateus perguntou, a voz firme. "Vim buscar o que é meu." Seu Joaquim respondeu, descendo do cavalo. "A Rosa, ela fugiu da minha fazenda e eu quero ela de volta." "Ela não fugiu," Mateus disse. "Ela saiu, porque descobriu que a dívida já estava paga há 5 anos e você estava mantendo ela lá por nada." O rosto de seu Joaquim ficou vermelho. "Isso é mentira! Essa menina roubou documentos da minha casa. Ela é uma ladra." "Ela não roubou nada," Mateus respondeu, dando um passo à frente. "Ela pegou o que era dela por direito, a prova de que você a estava explorando. E agora, todo mundo vai saber a verdade." Seu Joaquim colocou a mão no cabo da arma. "Você está me ameaçando?" "Não," Mateus disse calmo. "Eu estou te avisando. Nós vamos à justiça. Com o documento que Rosa encontrou e com os documentos que meu pai deixou, vamos provar tudo. Vamos mostrar para todo mundo quem a família Almeida realmente é." Nesse momento, Rosa saiu da casa. Ela tinha ouvido tudo de dentro e não aguentou ficar escondida. Caminhou até ficar ao lado de Mateus, enfrentando seu Joaquim pela primeira vez na vida. "Eu não volto," ela disse, a voz tremendo, mas firme. "Nunca mais. Você me enganou, me usou, me tratou como se eu não fosse nada. Mas acabou. Eu não tenho medo mais." Seu Joaquim olhou para Rosa com desprezo. "Você é uma ingrata. Eu te dei teto, comida, trabalho. E é assim que você me paga? Se juntando com esse aqui, com o filho de um bêbado." "Meu pai não era bêbado," Mateus disse, a voz baixa, mas perigosa. "Ele era um homem honesto que você destruiu. Mas a verdade sempre aparece, seu Joaquim. Sempre." Seu Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os dois. Depois, deu uma risada amarga. "Vocês não sabem onde estão se metendo. Vocês acham que podem me derrotar. Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho gente importante do meu lado. Vocês não passam de 2 miseráveis." "Talvez," Rosa disse. "Mas nós temos a verdade, e a verdade é mais forte que qualquer coisa." Seu Joaquim montou no cavalo de novo. Antes de ir embora, ele olhou para os dois com raiva nos olhos. "Vocês vão se arrepender, eu prometo." E foi embora, deixando uma nuvem de poeira no ar. Vocês acham que seu Joaquim vai desistir assim? Vocês acham que ele vai deixar tudo passar? Me conta nos comentários o que você acha que vai acontecer agora. E compartilhe este vídeo com pelo menos 7 pessoas. Pode ser no grupo da família, no grupo do trabalho, onde você quiser. Cada compartilhamento ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias reais como essa. Naquela noite, Rosa e Mateus não conseguiram dormir direito. Eles sabiam que seu Joaquim não ia desistir. Sabiam que coisas piores ainda podiam acontecer. Mas eles também sabiam que não podiam voltar atrás. Era agora ou nunca. No dia seguinte, Mateus pegou o baú velho de madeira escura onde guardava os documentos do pai. Ele e Rosa separaram tudo com cuidado. Contratos, cartas, recibos. Tudo que podia provar que a família Almeida tinha enganado o pai de Mateus e roubado as terras dele. "Nós precisamos levar isso para um advogado," Mateus disse. "Alguém que tenha coragem de enfrentar os Almeida." "Mas quem?" Rosa perguntou. "Todo mundo na cidade tem medo deles." Mateus pensou por um momento. "Tem um advogado na capital. Ele é jovem, mas dizem que é honesto e que não tem medo de gente poderosa. Meu vizinho me falou dele uma vez. Acho que é a nossa melhor chance." Eles decidiram ir no dia seguinte. Mateus pegaria emprestado o
cavalo e uma carroça velha que ainda funcionava, e os dois fariam a viagem até a capital. Era longe, ia levar o dia todo, mas não tinha outro jeito. Naquela noite, Rosa estava na cozinha preparando o jantar quando Mateus entrou. Ele ficou parado na porta, olhando para ela. Rosa sentiu o coração acelerar. Rosa, ele disse a voz baixa, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se virou, limpando as mãos no avental. O que é? Mateus deu alguns passos em direção a ela. Desde que você chegou aqui, tudo mudou. Esta casa, que era só tristeza e silêncio, agora tem vida. E eu não sei viver mais sem você por perto. Rosa sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Mateus, eu sei que não tenho muito para oferecer, ele continuou. Esta fazenda está caindo aos pedaços. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho sentimentos verdadeiros. E se você me deixar, eu vou cuidar de você pelo resto da vida. Eu vou te proteger, vou te respeitar, vou te amar do jeito que você merece. Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela caminhou até Mateus e colocou a mão no rosto dele. Eu também te amo, ela disse. Você é a primeira pessoa na minha vida que me tratou como gente, que me fez sentir que eu valho alguma coisa. E ali, naquela cozinha simples, com a luz fraca da lamparina tremendo nas paredes, os dois se beijaram. Foi um beijo demorado, cheio de sentimento, cheio de tudo que eles tinham guardado dentro do peito. Está emocionante, não está? Você está sentindo o coração apertar com essa história? Então deixe seu comentário. Me diga como você está se sentindo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. É rapidinho, é de graça, e você me ajuda muito a continuar trazendo histórias verdadeiras e emocionantes como essa. No dia seguinte, logo cedo, Mateus preparou a carroça. Ele colocou o baú com os documentos embaixo do banco, coberto com uma lona velha. Rosa vestiu seu melhor vestido, que não era grande coisa, mas era o que ela tinha, e os dois partiram para a capital. A viagem foi longa e cansativa. A estrada era cheia de buracos e o sol estava forte. Mas Rosa não se importava. Ela estava ao lado de Mateus e isso era tudo o que importava naquele momento. Quando estavam passando por uma parte da estrada cercada de mato dos dois lados, Mateus puxou as rédeas do cavalo de repente. Rosa olhou para ele assustada. O que foi? Tem alguém na estrada, Mateus disse, apontando para a frente. Rosa olhou e viu 3 homens parados no meio do caminho. Um deles ela reconheceu na hora. Era Pedro, o filho de seu Joaquim. Os outros 2 eram capangas que trabalhavam na fazenda dos Almeida. Mateus tentou fazer a carroça voltar, mas era tarde demais. Os homens se aproximaram, cercando eles. Pedro tinha um sorriso cruel no rosto. Acharam que iam fugir assim? Ele disse. Meu pai mandou a gente dar um recado para vocês. Um recado que vocês não vão esquecer. Sai da frente. Mateus, disse a voz firme, nós não queremos confusão. Mas a confusão já está feita, Pedro respondeu. Vocês querem mexer com minha família? Querem tentar nos derrubar? Pois então vocês vão aprender o que acontece com quem se mete com os Almeida. Um dos capangas puxou uma faca. O outro pegou um pedaço de madeira. Pedro continuava sorrindo, como se estivesse se divertindo. Rosa sentiu o medo tomar conta dela. Mateus colocou o braço na frente dela, protegendo. Rosa, fica atrás de mim. Que cena linda! Pedro zombou. O herói protegendo a donzela. Mas isso não vai adiantar nada. Vocês 2 vão aprender a respeitar minha família, ou vão morrer tentando. E então, os homens avançaram. O que você acha que vai acontecer agora? Será que Rosa e Mateus vão conseguir escapar? Deixe seu comentário, eu quero saber o que você está pensando. E compartilhe este vídeo com 7 ou mais pessoas. Espalhe essa história, porque ela merece ser ouvida. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar até o final, porque o segredo que vai mudar tudo ainda está guardado. E quando ele for revelado, você vai entender por que cada detalhe dessa história é importante.
Mateus pulou da carroça na hora que os homens avançaram. Ele era forte, acostumado com o trabalho pesado do campo e conseguiu segurar o primeiro capanga que veio com a faca. Os dois rolaram no chão, lutando, levantando poeira. O outro capanga veio por trás com um pedaço de madeira, mas Mateus conseguiu se desviar no último segundo. Rosa gritou, desesperada. Ela olhou ao redor procurando alguma coisa que pudesse usar para ajudar. No chão da carroça tinha uma ferramenta velha, uma espécie de alavanca de ferro. Ela pegou e pulou da carroça também, correndo para ajudar Mateus. Pedro viu Rosa se aproximando e a agarrou pelo braço, puxando com força. Você não vai a lugar nenhum, sua ingrata. Mas Rosa, pela primeira vez na vida, reagiu. Ela bateu com a alavanca de ferro na mão de Pedro, que soltou ela gritando de dor. Naquele momento algo mudou dentro de Rosa. Ela não era mais a menina assustada que abaixava a cabeça e obedecia. Ela era uma mulher lutando pela própria vida, pelo próprio futuro. A luta durou alguns minutos, que pareceram horas. Mateus conseguiu desarmar o homem da faca e dar um soco forte que o derrubou. O outro capanga, vendo que estava perdendo, começou a recuar. Pedro, segurando a mão machucada, olhou para Mateus e Rosa com ódio nos olhos. Isso não acaba aqui, ele gritou. Meu pai vai acabar com vocês. Vocês vão se arrepender de terem nascido. E os três fugiram, deixando Mateus e Rosa sozinhos na estrada. Rosa estava tremendo, o coração disparado. Mateus a abraçou forte. E ela sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Está tudo bem, ele sussurrou. Você foi muito corajosa. Está tudo bem agora. Mas estava longe de estar tudo bem. Eles sabiam que aquilo tinha sido apenas o começo. Vocês estão respirando junto, com Rosa e Mateus. Estão sentindo o perigo que eles estão correndo? Me conta nos comentários como você está se sentindo neste momento. E se você está acompanhando desde o começo, agora é a hora de compartilhar este vídeo com 7 ou mais pessoas. Esta história precisa ser ouvida, precisa ser espalhada. E se inscreva no canal agora, porque estamos chegando no final e no grande segredo que muda tudo. Eles continuaram a viagem para a capital, mas agora mais alertas, olhando para trás o tempo todo. Chegaram lá no final da tarde. A cidade era grande, cheia de prédios, de carros, de gente correndo de um lado para o outro. Rosa nunca tinha visto nada assim. Ela ficou impressionada e assustada ao mesmo tempo. Mateus perguntou onde ficava o escritório do advogado e finalmente encontraram. Era num prédio pequeno, no segundo andar. Eles subiram a escada de madeira velha e bateram na porta com uma placa escrita: Dr. Fernando Costa, Advocacia. Um homem jovem, de uns 35 anos, abriu a porta. Ele usava óculos, tinha cabelo escuro e um jeito sério, mas gentil. Boa tarde. Posso ajudar? Dr. Fernando? Mateus perguntou. Nós precisamos da sua ajuda. É sobre terras roubadas, documentos falsos e uma família poderosa que está fazendo de tudo para esconder a verdade. Dr. Fernando olhou para os dois, viu o estado deles, a roupa empoeirada, o cansaço no rosto, e fez um gesto para entrarem. Sentem-se, me contem tudo. E eles contaram. Mateus falou sobre o pai dele, sobre as terras roubadas, sobre os documentos que tinha no baú. Rosa falou sobre a dívida que já estava paga há 5 anos, sobre os anos de trabalho escravo, sobre como tinha sido enganada e explorada. Dr. Fernando ouvia em silêncio, fazendo anotações, olhando os documentos que eles mostravam. Quando eles terminaram, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tirou os óculos, limpou e colocou de volta. Isso é muito grave, ele disse. Se tudo que vocês estão me contando for verdade e esses documentos parecem genuínos, nós temos um caso forte, muito forte. Mas eu preciso ser honesto com vocês. A família Almeida tem poder, tem dinheiro, tem influência. Eles vão lutar com todas as forças e podem ser perigosos. Nós já sabemos disso, Mateus disse. Eles já tentaram nos atacar hoje na estrada.
Dr. Fernando franziu a testa. Então, a situação é ainda mais séria. Vocês vão precisar de proteção e vão precisar de testemunhas. Alguém que possa confirmar a história de vocês. Rosa pensou por um momento. Tem Dona Cida, que vende verduras na praça. Ela conhece a história antiga e tem outras pessoas na cidade que sabem das coisas que os Almeida fazem, mas têm medo de falar. Então, nós precisamos convencer essas pessoas a falarem, Dr. Fernando disse. Eu vou começar a preparar a ação judicial, mas vocês precisam ficar seguros. Tem algum lugar para dormir hoje? Mateus e Rosa se entreolharam. Eles não tinham pensado nisso, não tinham dinheiro para hotel, não conheciam ninguém na capital. Dr. Fernando suspirou. Podem ficar aqui. Tem um quartinho nos fundos onde guardo arquivos, mas dá para improvisar. Vocês ficam esta noite e amanhã voltamos para a cidade de vocês juntos. Eu vou pessoalmente falar com as testemunhas. Você está vendo como as coisas estão se encaminhando? Está sentindo que a justiça pode estar chegando? Deixe seu comentário, me diga o que você está achando. E não esquece, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Esta história está chegando ao fim, mas o segredo ainda não foi revelado. Continue comigo. Naquela noite, Rosa e Mateus dormiram no quartinho dos fundos do escritório. Era apertado, desconfortável, mas eles estavam juntos, e isso era o que importava. Rosa deitou a cabeça no ombro de Mateus e ele passou o braço ao redor dela. Mateus, ela sussurrou no escuro, você acha que vai dar certo? Eu não sei, ele respondeu honesto, mas eu sei que pela primeira vez na vida eu estou lutando de verdade. Não só por mim, não só pelas terras, mas por você, por nós, por um futuro que a gente possa construir juntos. Rosa sentiu o coração apertar. Eu nunca pensei que ia encontrar alguém assim. Alguém que me fizesse sentir que eu valho alguma coisa. Você vale tudo, Mateus disse beijando a testa dela. E eu vou provar isso para você todos os dias. No dia seguinte, os três voltaram para a cidade. Dr. Fernando dirigia um carro, velho, mas que funcionava. Quando chegaram, a notícia já tinha se espalhado. Rosa tinha fugido da fazenda dos Almeida e estava com Mateus. E eles tinham ido atrás de um advogado. A cidade inteira estava comentando. Algumas pessoas apoiavam Rosa e Mateus. Outras, com medo dos Almeida, criticavam. Mas uma coisa era certa. O silêncio tinha sido quebrado. Dr. Fernando começou a trabalhar. Ele conversou com Dona Cida, que a princípio teve medo, mas depois aceitou dar seu depoimento. Ele conversou com outras pessoas que tinham sido exploradas pela família Almeida, e aos poucos foi juntando provas, testemunhas, construindo um caso sólido. Mas então, numa tarde de quinta-feira, aconteceu algo que ninguém esperava. Dr. Fernando estava no escritório temporário que tinha alugado na cidade quando uma senhora idosa bateu na porta. Ela era pequena, curvada pela idade, com cabelos completamente brancos, e ela trazia uma caixa de sapatos velha nas mãos. Doutor, ela disse, voz trêmula. Meu nome é Dona Sebastiana. Eu era cozinheira na casa dos Almeida há muitos anos atrás, e eu preciso contar uma coisa. Um segredo que eu guardei por tempo demais. Dr. Fernando chamou Mateus e Rosa. Os três sentaram na frente de Dona Sebastiana, que abriu a caixa de sapatos. Dentro havia cartas antigas, fotografias amareladas e um documento dobrado. Eu trabalhei na casa dos Almeida quando o pai de seu Joaquim ainda era vivo. Dona Sebastiana começou. E eu ouvi coisas. Vi coisas que nunca deviam ter acontecido. Ela pegou uma das fotografias. Era de dois homens jovens, sorrindo, braços nos ombros um do outro. Um deles era claramente o pai de Mateus. O outro, este aqui, Dona Sebastiana apontou, é o pai de seu Joaquim. E este é o pai de Mateus. Eles não eram apenas amigos, eles eram irmãos. O silêncio caiu na sala como uma pedra. Rosa e Mateus se entreolharam, chocados. Como assim, irmãos? Mateus perguntou, a voz quase sumindo. Dona Sebastiana suspirou fundo. Eles tinham o mesmo pai,
mas mães diferentes. O avô de vocês teve 2 relacionamentos, um oficial, do qual nasceu o pai de seu Joaquim, e outro escondido, do qual nasceu seu pai, Mateus. Isso era um segredo de família guardado a 7 chaves. Mas quando o avô morreu e deixou a herança maior para seu pai, que era o filho mais velho, o pai de seu Joaquim ficou com ódio. Ele achava injusto, e foi aí que começou toda a maldade. Vocês estão entendendo? Estão vendo como tudo se conecta agora? Mateus e seu Joaquim são primos. A briga não era só por terra, era por sangue, por inveja, por uma injustiça que vinha de gerações. Deixe seu comentário. Me diga se você já imaginava algo assim. Tem mais, Dona Sebastiana continuou. Quando seu pai morreu, Mateus, ele deixou um testamento verdadeiro, registrado em cartório, deixando tudo para você. Mas a família Almeida escondeu. Eles pegaram, guardaram e fingiram que nunca existiu. Ela pegou o documento dobrado da caixa de sapatos. Era o testamento. Rosa pegou com as mãos tremendo e leu. Estava tudo ali. Todas as terras, todos os bens, tudo deixado para Mateus. E uma frase final que fez as lágrimas subirem nos olhos dela. Para meu filho Mateus, que sempre foi minha alegria e meu orgulho. Que ele use estas terras para construir uma vida boa, honesta e para provar que o sangue não define o caráter. Mateus não conseguiu segurar. Ele começou a chorar e Rosa o abraçou forte. Todas aquelas anos de sofrimento, de solidão, de luta, finalmente faziam sentido. Seu pai não era um bêbado, não era um perdedor. Era um homem bom que tinha sido destruído pela inveja e pela maldade da própria família. Dr. Fernando pegou o testamento. Com isso nós temos tudo. Nós vamos ganhar. A justiça vai ser feita. E foi. Levou alguns meses, mas a justiça finalmente chegou. Com todas as provas, com as testemunhas, com o testamento verdadeiro. A família Almeida não teve como fugir. As terras foram devolvidas para Mateus. A família teve que pagar indenização para Rosa pelos anos de trabalho escravo. E seu Joaquim e Pedro foram processados por fraude, ameaça e agressão. A Fazenda das Pedras voltou a ter vida. Mateus e Rosa se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade, com Dona Cida, Dona Sebastiana e Dr. Fernando como testemunhas. E aos poucos, com trabalho e amor, eles reconstruíram tudo. Mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas noites, Mateus ainda acordava pensando no pai, na injustiça que ele sofreu. E Rosa ainda tinha pesadelos com os anos que passou presa naquela casa, trabalhando até os ossos. A vida não tem final perfeito. Tem dias bons e dias ruins. Tem alegrias e tristezas. Mas Rosa e Mateus tinham uma coisa que muita gente nunca tem. Eles tinham um ao outro. Tinham amor verdadeiro. E tinham justiça. E você, que acompanhou esta história até o final, o que achou? O segredo mudou. A forma como você vê tudo? Deixe seu comentário aqui. Me conte o que você sentiu, o que você pensou. E se esta história te emocionou, se inscreva no canal agora e compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, porque no final a verdade sempre aparece. Sempre. Pode demorar, pode custar lágrimas e sangue, mas ela aparece. E às vezes, no meio da dor, a gente encontra amor. E esse amor vale todas as lutas.